Fala galera, Dejaí Benjamin aqui, vocalista da Tchandala, e mais uma vez sejam bem-vindos ao Tchandala Talk. O bate-papo de hoje será com James Freitas, tecladista que tem um enorme know-how no cenário musical aqui em Sergipe. Ele já passou por diversas bandas da linha heavy metal aqui e de outros estilos. Dentro do heavy metal, ele já participou de bandas como Tchandala, Warlord, Scarlet Peace, Finitude e várias outras bandas aí. Então, vamos conhecer um pouco da biografia do nosso querido James Freitas. Vamos nessa? Grande James, seja bem-vindo ao Tchandala Talk, meu brother. Uma enorme satisfação receber você aqui para esse bate-papo. Fala aí galera da Tchandala Talks. Beleza, meu filho? Muito obrigado por estar participando deste programa, dessa entrevista. Jair, muito obrigado pelo convite e tamo juntos aí, viu? Vamos nessa. Como foi seu primeiro contato com a música? Bom, meu primeiro contato com a música, a gente pode dizer que foi um contato de berço, né? Veio, vamos dizer, de berço. Por quê? Meu pai, ele é músico, assim, ele trabalhava na Petrobras, hoje ele é aposentado, mas na época ele trabalhava na Petrobras e já tinha uma banda dele, né, de baile, que tocava essas coisas, tudo. Então, isso ele sempre, assim, ensaiava lá em casa, né? Isso já quando eu era pequeno, sei, 2, 3 anos, então ele fazia ensaio em casa, às vezes sede e tudo mais, então isso acontecia bastante. Então meu contato já veio aí, de pequeno, com meu pai já sendo músico, tocando, e aí eu vendo os ensaios, essas coisas, então ele toca violão, guitarra, e aí, a partir daí começou a vir, e os discos dele também, eu ouvi algumas coisas, né, que tinha alguns discos dos Beatles, Dire Straits, Guns, então eram discos bem variados, Paul McCartney, Elton John, ele comprava alguns vinis, tinha na época. E isso foi o meu contato, assim, principalmente por conta disso, dele em casa ter essa questão de ter banda já, né? Então quando ele viajava para trabalhar pela Petrobras, tinha a escala dele, e quando ele folgava na escala ele tinha banda e aí usava para ensaiar, tinha os shows, né? Os bailes, a vida. Então esse foi o meu contato, começou praticamente aí. Depois, mais na frente, foi que eu comecei a ter o interesse e começar a querer aprender, então, né? E eu lembro também que, acho que eu tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos, que aí tinha aquela moda na década de 80 das guitarras baianas, né? Então ele comprou e me deu, né? E aí eu tinha uma guitarra baiana, pequenininha, aquela coisa, e era bom pra mim porque eu era uma criança, então uma guitarra pequena e com sonho. Às vezes eu pegava, botava, não saía nada, mas... Em que momento você percebeu que o teclado seria o seu instrumento? Bom, eu comecei a perceber que a questão do teclado seria meu instrumento, foi meio que um acaso. O que aconteceu? Eu sempre via bandas com guitarristas, frontman, né, como o Dire Straits, por exemplo, então eu era muito fã do Mark Knopfler, aquela coisa de ser o frontman, guitarrista, e queria ser guitarrista, né? Sempre tive essa vontade, queria tal e tudo mais. Aí, uma época meu pai ganhou um negócio de rifa do trabalho, aqueles prêmios que você tem lá de trabalho, né? Aquela coisa de confraternização de fim de ano, aqueles sorteios. E ele ganhou um tecladinho, um Casio PT10, né? E me deu. E aí nessa época aí eu tava com uns 4 anos, mais ou menos, mas lá são 4 ou 5 anos. E ele me deu esse bichinho aí, esse tecladinho. E eu comecei a, tipo, ouvir a música de demonstração, e aí tocava, aprendia, tocava. Um colega dele, o músico da banda dele, me ensinava alguma coisa, uma asa branca, aí eu fazia. E às vezes, por exemplo, na escola, aí ia pra escola, com esse teclado na hora do recreio, aí aparecia, começava a aparecer, então ficava nisso. Mas ainda nada. Mas ainda de qualquer jeito ainda queria a guitarra ou bateria também, tive interesse de querer aprender bateria. E aí quando, na faixa que eu estava com uns 9 anos aproximadamente, eu fui com meu pai na casa de um amigo dele, e ele tinha lá um teclado,
E eles estavam conversando, e aí esse colega do meu pai tocou alguma coisa. E depois disso, quando ele tocou, eu fui lá e mexi, reproduzi algumas coisas e me encantei. Aí foi a hora que realmente aquela coisa, facilidade começou a vir. Já tinha se despertado por conta dos momentos anteriores, aquele teclado de Nudigueira e aquele teclado profissional, aquele som, tudo, e as luzes. E aí eu me interessei. E aí foi a partir daí, com 10 anos, que eu comecei a me dedicar para estudar o piano. Então, foi meu pai, nessa época, com 10 anos já, quem tocava meu pai era Daniel Freire, e ele foi meu professor de piano. E aí ele começou a me ensinar naquela época, começou a me dar esses primeiros ensinos aí. Quais são as suas influências e tecladistas favoritos? Minhas influências são as mais variadas possíveis, né? É uma mescla muito doida aqui. Mas vamos fazer um resumo. Dentro do Brasil, eu tenho uma mistura de influências como da MPB, do rock, do pop, do metal, do instrumental. Então eu posso citar aqui dentro do Brasil alguns tecladistas que me influenciaram, como a turma da MPB e Bossa Nova, como Guilherme Arantes, Ivan Lins, Tom Jobim, Flávio Venturini, César Camargo Mariano. Então esses caras também me trouxeram influência nessa parte de MPB e tudo mais, né? Tinha também caras dentro do rock, né, como na época, principalmente, o Luiz Schiavon, do RPM, foi uma grande influência para mim. Aí veio o Fábio Ribeiro, o Fábio Laguna, dentro dos teclados de metais, de bandas de rock pesado. Alguns tecladistas também de músicas baianas, né, axé, como Ricardo Ferraro, Luas Viaga, Luiz Lacerda. Então foram caras que também me influenciaram, eu tive muitos aprendizados com ele, né? Então seriam esses aí no Brasil. Fora do Brasil, aí eu tenho outras influências, como o Richard Wright, do Pink Floyd, o Alan Clark, Guy Fletcher, do Dire Straits, Rick Wakeman, o John Lord, Kate Emerson, o Kevin Moore, do Dream. Tem também o Johan Johnson, né, do Stratovarius. Então, aí minha influência está mais nessa área de rock mesmo, fora progressivo, né? O Phil Collins, né, apesar de Phil Collins ser baterista no Genesis, mas ele fazia muita coisa de teclado também, então teve o cara do Asia, certo? Então essas foram algumas influências dentro desse mundo aí tecladístico. Então é uma mistura meio doida aqui, mas é isso aí. Bem, como eu falei no início do vídeo, você é um cara que tem um grande know-how, é um tecladista que já passou por diversas bandas aqui de heavy metal em Sergipe e transita com perfeição em diversos estilos. Então eu queria pontuar alguns aspectos aqui e queria que você comentasse. Essa questão é bem interessante, né? Quando a gente fala de trabalhar com várias bandas, né, dentro do metal, outros estilos. Então isso começou lá com meu pai mesmo, tocando com meu pai na banda dele e fazendo esses estilos variados e tudo mais. E a partir daquilo ali era o quê? Era um network. Então uma pessoa que tocou com ele e às vezes saía e precisava lá na frente, chamava, sabe? Não, chama ele, tá livre nesse dia, tudo. E aí começou justamente. E dentro das bandas de metal também, quando a gente montou a Vortex, aquela coisa que a gente participou, que a gente começou a fazer, os shows começavam a aparecer, aqueles eventos pequenos, aquela coisa, e isso começou a gerar contato. E, por exemplo, a Vortex ensaiava no estúdio de Júlio, né? Júlio da Warlord, de Alapada, e tocava com Lelo também, e outra galera. Então, aí Júlio via um ensaio, já via a gente tocando, já me via, e a gente já começava a fazer um conhecimento. E isso começou. Aí com a banda meu pai lá, também é um músico, tocou com ele, aí ia para uma outra banda, e aí começava a indicar. Então o que nós chamamos de network começou a fazer funcionar realmente dessa maneira. Então essa experiência era muito válida porque vários estilos musicais, e aí a gente começa a conhecer bastante, ser chamado para trabalhos, entender coisas que acontecem. Aí tinha, por exemplo, o cantor Isaac Borges, ele morava no mesmo condomínio que eu. Então a gente se encontrava sempre, conversava, e ele falava, dava uns toques, a gente começava, e quando teve a oportunidade, eu fui trabalhar, fazer shows com ele.
Valdo França, tecladista também, morava no mesmo condomínio. Então ele chamava, alguma coisa que eu não podia, e ele já tinha muita experiência de trabalhar gravando no estúdio, dava algumas dicas, eu ia pra casa dele, então lá na casa dele conversando, chegavam alguns músicos, ele me apresentava, e aí começava esse contato músico com outros artistas, a galera. Então isso era sempre viável, e aí eu tava lá sempre acompanhando, a gente batia um papo, aí depois jogava também, né, as coisas tudo, sem muito compromisso. Então, e a partir daí foi isso, começando essa rede. Então aí daqui a pouco um chamava, um outro indicava, tinha um trabalho ali e outro cá. Aí Peta também, era amigo do meu pai, tinha um estúdio, ainda tem, na verdade tinha um estúdio que ficava lá perto do centro, e aí ia lá, gravava, e ele já indicava, pedia alguma coisa. Então esse relacionamento começou dessa maneira e foi começando a se expandir. Isso comecei a fazer lá, mesmo em 97, quando eu comecei a ter os contatos, né, com a galera. Dessa maneira e sempre funcionou disso. Aí um indica aí, por exemplo, banda tal tá precisando, uma banda tá precisando, então a Júlio já indicou para tocar com o Lelo quando o Val foi embora. E aí foi com Fontinelli, ou seja, eu já conhecia Alex Vitor. Então ia tendo sempre esses trabalhos que sempre foram aparecendo dessa maneira aí. Então, a partir dessa base dessa indicação, network, relacionamento, você conversar com a galera e fazendo essas participações aí. Sobre a Tchandala, como foi a sua entrada na banda? Como foi a experiência em ter gravado Fantastic Darkness? O que esse disco representa para você? E qual a música preferida nele? Da seguinte forma, na época que eu saí da Vórtice, a banda se dissociou, separou e tudo mais, a gente chegou a tentar querer montar outra coisa, mas foi uma fase que a gente já tinha, todo mundo tinha acabado de entrar em cursos superiores na universidade, então a gente estava começando a ficar mais disperso, questão de tempo, estava ficando mais escasso, para tudo se reunir, e eu estava começando a ter alguma agenda, outras agendas, como disse, com outras bandas e tudo mais, então isso começou a ficar um pouco complicado, né, mas principalmente essa questão de todos, né, no geral de todos, por conta, principalmente de estudo e tudo mais. E aí o que acontece? Aconteceu que Jair, você mesmo, né, me liga dizendo que a banda ia gravar um disco. Tava gravando o disco, Fantastic Dark, ia fazer as composições, já tava com as composições prontas, já tinha visto show de vocês, a gente já tinha tido um rápido contato, eu já tinha visto, falado rápido, mas a gente nunca tinha tapeado de verdade. E aí alguém me indicou pra tu. E até hoje eu não lembro quem foi, mas você me ligou. E depois aí foi quando aí a gente começou a conversar, não, vamos gravar e tudo mais, e fomos lá. E aconteceu, por exemplo, Carlos era colega do meu professor, de Daniel. Então aí quando a gente começou a conversar, eu disse, estudei com o Daniel e tudo, e aí começou a ter todo esse contato e começou a fazer essa questão. O André também, já tinha um Andrezinho na época, tinha esse contato, mas era uma coisa mais estrita e tudo mais. E por questão até da saída da Vórtice lá, já tínhamos dividido palco, show, aquela coisa, né? Então isso deu. A gravação do Fantastic Darkness foi um marco, porque ali, vamos dizer, foi o meu primeiro trabalho de metal que eu tinha feito. Então foi um marco inicial dentro do rock metal, porque eu tinha gravado antes já o disco de músicas variadas do meu pai, algumas participações com as bandas de forró, coisa de axé, e aí um show ao vivo, alguma coisa assim. Então eram as coisas bem esporádicas e não era um trabalho tão assinado, era contratado para fazer aquele trabalho, beleza. E a Tchandala ia estar entrando para fazer o álbum e começar a trabalhar com a banda dentro da carreira e tudo mais, fazer os shows e tudo mais. Isso foi bastante ótimo e esse processo era cansativo, por exemplo. Então na época Carlos tinha comprado a placa de áudio, aquela coisa, então a gente começou a ir gravar os teclados tudo na casa dele, então eu ia pra casa dele, então, e me virando com a questão dos estudos na universidade também, e aí tinha as ideias, essa ideia aqui, essa música, aí fazia o trecho, bora lá, e era bem vantajoso porque nesse momento era como se fosse era um home studio, e era vantajoso porque não tinha um tempo de prazo de entrega para acabar, então a gente ficava bem à vontade, eu tinha essa ideia, colocava, funcionou, não funcionou, como é que é isso, tirava dúvida, e as músicas estavam vindo muito rápidas, as informações, então a gente tinha o prazo, então foi bem vantajoso essa questão.
Minha música preferida no disco, eu vou dizer assim, são duas, né? Que seria a música de abertura Dark Dream, porque eu fiz, né? Eu cheguei com o Carlos e a gente começou a fazer ali. E a Fantastic Darkness, que era a música tema do disco que eu gostava, né? Que eu achava, já de ouvir antes, eu já gostava dela e tudo mais. E Mirror of Decay, então vamos botar na ordem essas três. A Dark Dream só porque eu fiz, Fantastic Darkness e Mirror of Decay. Então, e o significado é aquela coisa, é um marco, porque ele deu a abertura dentro do metal, ou seja, eu estava aparecendo tocando outras coisas. Então, um registro fora do estilo que eu já estava acostumado, que era o axé, essas coisas mais de baile, né? E a composição da música Dark Dream foi interessante porque, por exemplo, tava aí, Carlos, não lembro se você também tava lá, DJ. E aí a gente tava comentando justamente de querer fazer alguma coisa para abertura do disco, para não entrar a primeira música. Então eu comecei a fazer algumas coisas no teclado, rapidão ali, conversando e Carlos, gostei, você. Aí ficou massa, vamos lá. E aí vamos registrar isso aqui. Então eu comecei a registrar essas ideias, comecei a colocar algumas camadas, alguma coisa assim. E a partir daí foi que ficou. E aí depois Carlos colocou os violões, as guitarras, aquela coisa. Então eu montei o esqueleto, a base, tudo, para depois ele fazer a base. Então foi um processo bacana. E o resto da música, do CD todo foi esse processo de gravar na casa dele, ia pra casa dele, colocava as ideias, registrava, gravava e não, ficou legal, vamos voltar e tudo mais. Então era bom porque a gente não tinha essa pressa de entregar de prazo de estúdio. A gente começava justamente a ficar bem à vontade de expor as ideias. Como surgiu e como foi a experiência em ter tocado na Please No? A Please No foi uma questão assim, é meio que zoeira mesmo, né? Não era nada, vamos dizer, era ali na época eu tava com a ideia de válvula de escape mesmo para distração. O que acontecia? O Alexandre Marreta, a gente tinha tocado na Vórtice, e ele gostava de algumas coisas, tinha umas ideias, tudo, e a gente se encontrou na universidade. E a gente sempre batia papo lá e tudo mais, e ele, poxa, eu quero tocar, fazer uma banda nesse estilo, aquela brincadeira, tudo. E tinha aquela coisa da influência dos Mamonas Assassinas, aquelas brincadeiras, as resenhas, né? Que eu não ainda estava um pouco, ainda estava muito evidente, assim, na questão deles. Então, Marreta me chamou para fazer, e aí mostrou as músicas, legal, vamos fazer aqui e tudo, e criava. E assim, eu fiz acho que um ensaio ou dois, né, na época. E o tocar era tipo, vamos lá curtir, fazer a doideira, era uma coisa bem sem compromisso mesmo. Né? Vamos ter um evento, uma coisa, então a reunião agora, então era uma coisa bem livre, solta, era descontraído demais, a gente ria aqui só, eu às vezes as coisas que tinha que fazer eu me papocava de rir, então era bem, a ideia foi justamente isso, mas a gente tava na universidade conversando, eles, tem um negócio aí, tem evento e tal, e aí era bem de oba-oba, né, então desse jeito aí, então era essa questão. Aí só foi justamente, e era divertido justamente por causa disso, porque não tinha nada de compromisso, a gente ia meio que sem compromisso de nada, e se errar, tinha muito, e não tinha cobrança, era legal justamente bem à vontade a gente tocando. Né? Conta pra gente sobre a sua passagem na Finitude. Lá na Finitude aconteceu o seguinte, eu, Marcelo e Djalma já tínhamos tocado na Vórtice, né, naquela época e tudo mais, então a gente tinha esse contato ainda, já se mantinha nesse intervalo. Eu e Marcelo na verdade me ligou e me chamou para uma banda que era um baile pop, né, que era Nitro, quem tocava um repertório de pops, rock, pop, e era uma variedade, tanto nacional como internacional, algumas coisas de reggae também. Então tinha esse repertório voltado para Skank, Jota Quest, Cidade Negra, Bon Jovi, Europe, e a gente fazia sempre eventos fechados, né, coisas de Natura, essas empresas, essas confraternizações de empresas, a gente fazia sempre os eventos de confraternização. Então a gente tinha esse contato. E aí tinha também o Renato, que é vocalista da Água Viva, então ele estava lá com a gente fazendo esses trabalhos, tudo, então isso já dava um contato legal. Lá tinha o Alex Vitor, guitarrista, o Douglas, baterista, então a Nitro foi, e a gente sempre mantendo contato, assim, ainda tinha essa questão da voz, sempre lembrava do que acontecia e tudo mais. Então foi quando o Marcelo
Gustavo chamou o Marcelo, ele já montou, tinha a banda, tinha o projeto, as músicas, a finitude. E nisso trouxe André também, Andrezinho, então foi bacana. E Marcelo me ligou. E ele, James, vai, a gente tá montando a banda assim e tal, nessa perspectiva assim, e tudo mais, explicou a finitude, que era aquela ideia do metal melódico, como foi a demo. E vamos lá, vamos. Então isso foi bacana, a gente entrou, eu já tinha saído da Tchandala por questão de agenda na época, eu não estava conseguindo conciliar porque durante a Tchandala teve o período que eu entrei também no raio da Celebrina, então a gente pegou muitas viagens, eu ficava praticamente todo fim de semana fora, então acabei tendo que sair da Tchandala por conta dessa agenda. Mas a gente sempre manteve contato. E aí na finitude eu já tinha saído do raio, já tinha saído da Tchandala e tinha essa ideia do metal melódico, lembrando o André, o Angra, o Xamã, essas coisas de influências que a gente já tinha da época mesmo. E aí, começou a compor, tinha as músicas, as ideias que o Gustavo já tinha lá, a gente começou a trabalhar e fomos. Então a passagem foi bem nessa coisa, a gente começou a trabalhar, fazer as músicas, os shows, então era legal, os ensaios. Então a passagem se deu dessa maneira. E começamos, entendeu? E novamente a minha saída aconteceu por conta de questão de agendas mesmo, porque chegava o ponto que estava chocando a agenda, então não tinha condições. E aí, como já estava já era a época que eu sempre tive esse trabalho como profissional, e aí a finitude era uma coisa, eu encarava de forma profissional, queria fazer mais, não tinha o retorno, então eu pagava as contas, já estava segurando as coisas com o trabalho com as bandas e tudo mais. Então começou a ter choque de agenda, então acabei saindo por conta disso. Mas a gente fez muita coisa bacana, a gente fez o show com o Tribuse, né? Teve outros shows muito bacana, algum Northfest e tudo mais, algumas aberturas, Projeto Verão. Aí depois era quando eu saí, ainda fiz 2 shows de volta, né? Fiz um show no Projeto Verão, que inclusive Djalma tinha quebrado o braço, e Zé Milton fez o baixo. A gente já tinha contato do Zé Milton, da Cannibal, da Warlord e tudo mais, então a gente já rolava dessa maneira aí. Como foi ter tocado na Warlord e ter participado do CD Land of Agony? Eu já era fã, curtia, acompanhava a banda, shows, tudo. Já tinha conhecimento, por exemplo, já conhecia Júlio, a gente já tinha por conta da voz, dos estúdios, então a gente sempre ensaiava, ia lá e conversava, então já batia papo, e aí Júlio já me falava que conhecia Daniel, meu professor, então o network chegando de novo, mais uma vez. E uma coisa interessante que aconteceu foi como o ciclo de cadeias foi levado, né? Daniel, meu professor, Daniel Freire, ele me chamou. Ele, na época, ele chegou e disse que ele estava sem teclado, sem piano, né? E teve problema dele. E ele pediu emprestado o meu teclado, porque ele ia tocar num casamento. Aí eu disse, não, tranquilo, pode pegar. Nesse dia eu tava livre, e aí pronto, beleza. E aí no dia ele disse, quer ir? Vamos pra lá, que aí você me ajuda e tudo mais, precisar. Eu disse, tá, tudo bem. Então eu fui. E aí quando chega lá no casamento, era o casamento de Hugo. Então eu conheci Hugo lá nesse dia no casamento dele. Dr. Hugo Ribeiro, né, que já teve algumas vezes aqui, já falando e tudo mais. Então foi isso aí. Então já o contato com o Hugo. E aí eu já via o Hugo da Warlord, aquela coisa, mas não tinha um contato com ele. Beleza. Consequentemente, aí acontece de que Hugo estava saindo da banda. Começou a sair da Warlord e ele já estava fazendo guitarra e teclado, já estava saindo. E ele já estava em fase de gravação, iam gravar o disco. Tinha as músicas prontas, o Hugo tinha feito os arranjos. Então foi quando o Otávio me ligou. Então no network lá, alguém passou meu número para o Otávio me ligou, explicou. Hugo, e depois eu fui lá na casa de Hugo, aí a gente estava começando a ter um contato maior. E a banda estava se reformulando e ia gravar o disco. Aí beleza, então vamos lá. Inclusive, eu não participei justamente por conta de agenda de banda, porque das gravações, no dia que a banda foi pro estúdio gravar todo o instrumental, bateria, guitarra e baixo. Eu gravei os teclados separado da banda, porque justamente no período que a banda entrou no estúdio, eu tive que viajar para Goiás, passei um mês lá, tocando e tudo mais. E aí, quando eu voltei, aí fui, mesma coisa, João Paulo já tinha a placa de áudio e tudo mais, então eu gravei
tudo com o João Paulo na casa dele, então leva os teclados para lá, a gente fazia toda essa gravação e colocando as ideias e tudo mais. Então, e aí discutia com o Hugo, então o Hugo ia para lá, a gente discutia, jogava essas ideias para cá e tudo mais, então era dessa maneira. Então minha entrada na Warlord foi justamente, o Otávio me ligou, a banda tal, fez o convite, eu expliquei como estava a situação, ele disse, não, a gente vai ajeitando, eu disse, tá, tudo bem, então vamos indo, e apareceu a oportunidade de gravar o disco, que foi uma experiência ótima, porque eu já tinha feito Fantasy Darkness, tinha feito a demo da Finitude, e entramos no Land of Agony também, então era um outro grande desafio fazer aquela disco dentro de um outro estilo bem diferente, né? E por aí foi. Então aconteceu e foi bem gratificante o resultado final, algumas ideias. Eu tive que me adaptar nos pensamentos e tudo mais. Então tinha coisa que eu e o Hugo a gente tinha que se poldar, por causa que a gente tinha muitas ideias muito Dream Theater, mas a gente tinha que se controlar, porque a banda não era tanto nessa linhagem e tudo mais, né? A gente ficava... Mas, então a experiência de gravar foi bem isso. E a passagem para o Warlord foi bem marcante, né? Com vários shows bacanas que a gente fez, tocando a abertura do Blaze, do próprio Tribuse, entre outros artistas que a gente fez o tributo ao Iron, tributo ao Black Sabbath, tributo ao Metal. Então aí, por exemplo, as pessoas, mas Black Sabbath não tem teclado, mas tinha os efeitos que eu que estava lá fazendo com o teclado, o Iron fazendo alguns teclados, algumas vozes que eu estava disparando, então... E aí entrava o recurso do sample, de usar o teclado e implementar tributo ao metal, tocar as coisas de Purple, então foram shows bacanas. E os vários shows que a gente fez, né? Rock Sertão, que a gente viajou para tocar, shows da Rua da Cultura, shows lá no Tequila, Emes, vários festivais e tudo mais. Então teve o show da Hemisférios que a gente fez, né? Que era Warlord, Hemisférios, Speed Kings e o Black Dog. Então foi bem bacana, então teve essas experiências bacanas. E o disco também foi bem gratificante porque era um novo passo, né? Era uma outra etapa, fazer um outro disco dentro de outro estilo, outro desafio, né? Você também passou pela Scarlet Peace, a banda contemporânea da Tchandala. Tanto a Tchandala quanto a Scarlet Peace iniciaram suas atividades em 1996. Então faremos 25 anos daqui a pouquinho. Conta pra gente também essa experiência de ter participado de uma banda tão representativa no underground. A Scarlet Peace foi da seguinte maneira. Mesma coisa assim, em partes do network, ou seja, eu já tinha conhecimento com os caras, já conhecia o André, a gente já conhecia a banda toda, né, desse meio, um conhecia outro, e a banda tinha o tecladista, né, mas o tecladista da banda acabou saindo e eles iam gravar o disco. Então o André me ligou, por indicação de João Paulo, Júlio e tudo mais, e de Otávio também. Aí o André me ligou e disse, a gente vai gravar o disco e a gente tava querendo... o mais indicado seria você, porque você já conhece a gente, já e tudo mais, então aconteceu dessa maneira. Então eu ia gravar o disco para eles fazer. E nesse período de gravação do disco começou a surgir um show. Teve até um show em Buquim, né, que eu fui fazer esse show com eles e depois eu tive que encontrar outra banda para poder fazer outro show em outra cidade. E era foi uma correria só, mas bacana. Então, e a ideia, ou seja, nesse período que estava gravando, surgiu alguns shows que eu acabei fazendo com a banda, com a Scarlet, que foi dessa maneira. Então a entrada na banda na época foi justamente para gravar o disco. E aí, vai ter um show, vamos fazer, vamos ter outro, não sei o que. E a ideia de gravar o disco foi justamente, então, mesma coisa. A banda já estava, porque tinha um tecladista que ia gravar, então eles já estavam gravando, só que o tecladista não fez, então eu tive que fazer depois da banda, né, a gravação. E aí foi muito legal, a gente conhecia e tudo mais, a gente foi pra Estúdio Alex, eu levava as ideias do teclado, isso aqui e tudo mais, e essas ideias. Então funcionou dessa maneira a gravação do disco da Scarlet, né? E essa interação. E aí foi que depois que a André teve que ir para São Paulo, ficou um tempo lá, e aí a banda teve um certo hiato. E quando a banda voltou, eu não consegui mais me juntar com eles para poder fazer shows. A gente se reunia alguma coisa, mas eu não consegui mais fazer show, inclusive o lançamento, né? Então, mas aconteceu a gravação dessa maneira.
E essa passagem que foi bem rápida, mas bacana justamente por conta dessa questão. E sempre amizade, sempre relacionamento. E justamente a colega de uma banda, a gente conhecia, já indica para outro. Então sempre isso foi fundamental, acontecendo sempre nos trabalhos. Como foi que rolou o convite em participar do disco Unreal da banda Devon, lá de Minas Gerais? E como foi a sua participação na composição desse disco? O disco Unreal da banda Devon se deu da seguinte maneira. Na época de 2006 teve aquela questão da separação do Xamã, né? E a entrada do vocalista novo, da formação nova, né? Com o Fernando Quezada, aquela segunda formação. E eu tive contato com o Ricardo Confessori, né? E com o Ricardo eu consegui também um contato com o Thiago Bianchi, que foi o vocalista que entrou no lugar. Ele já era da banda, ele já tinha sido do Karma, né? Hoje ele está no Noturno e tinha o estúdio dele, tem o estúdio dele, o Fusão Studio. E o que aconteceu? Em 2008, eu, Marcelo, a gente fez Tamise também, no teste do Tchandala. A gente fez um cover do Xamã no Coverama. Tive um evento, um Coverama, e a gente participou fazendo esse cover. E com esse cover, com esse contato com o Ricardo, que veio pra cá, depois o Thiago veio. Então o Thiago Bianchi veio pra cá, participou, fez uma apresentação, eu acompanhei ele. Então fui um músico headliner dele, né, um músico de apoio dele. E surgiu o contato. E beleza. E ele disse, tem umas bandas aí que eu gravo lá no estúdio, tudo, será que você grava? Você tem como gravar? Eu disse, não, eu tenho aqui, me vire. E aí foi quando eu comprei a placa de áudio e tudo mais, então eu comecei a me equipar. E ele disse, tem uma banda aqui, vou lhe mandar as guias, você grava, manda pra mim e eu faço aqui tudo. Aí eu, beleza, tranquilo, gravei o disco, gravei os teclados aqui, ele mandou as ideias, então dentro da composição do disco as músicas já estavam gravadas. E como fui gravando, tá? Todos os teclados foram colocados e aí o cara mandava as ideias pra ele e tudo mais. Então fui encaixando as ideias em cima das bases que estavam gravadas. Tinha uma balada que eu gravei e aí, ou seja, então a minha composição foi o de criar os teclados em cima das músicas dele. E o que aconteceu? A música que eu compus também no álbum foi a primeira, que é a abertura, que foi da seguinte maneira. O disco já estava pronto, gravado, já tinha mandado, aí o Thiago manda uma mensagem para mim, liga. James, eu estou precisando de uma abertura pro disco, com uma temática assim, assim, assado. Você faz e me manda? Eu disse, faço. Aí eu ainda perguntei, qual é a primeira música? A gente vai começar a música, a faixa vai ser com a Streets of the Same. Então, alguma coisa que já dê a entrada para pensar nisso, né? E naquela época, o Oficina G3, que é uma banda que eu gosto, eu ouvia muito e tal, tinha lançado o disco depois da guerra. Então, e ele criou uma temática bem nessa linhagem. Então, eu fui e gravei os teclados em cima, criei essa ideia da introdução, tudo mais. Então, e justamente o network das bandas trabalhando foi justamente que trouxe o contato com o Thiago e o convite para participar do disco, né? Então, aconteceu dessa maneira. E minha contribuição foi justamente essa composição dessa maneira e tudo mais, tá? Então foi dessa forma que surgiu a participação no disco. Como você compara a produção musical em Sergipe da época que você iniciou sua carreira para os dias atuais? Bom, a produção musical hoje em dia, comparada a quando eu comecei lá em 97, está muito avançada, né? Então você tem hoje a facilidade de acesso a equipamentos, cursos, hoje sem internet, velocidade de mandar um arquivo. Então hoje a gente pode ter a facilidade de gravar em casa, mandar o arquivo pronto, mandar para outro estado. Então você pode gravar com vários artistas, não precisando estar no mesmo estado ou no mesmo país que ele. E a produção veio evoluindo bastante. Por exemplo, aqui em Sergipe, a gente só conseguia mesmo fazer gravações lá em 97 em praticamente 4, 5 estúdios, que eram o estúdio de Jefferson, que na época era o AV, hoje virou o estúdio 3. Aí tinha o estúdio de Peta, né, que era o Central Park Studio. Aí a gente tinha o estúdio de Raimundinho, Capitania do Som, né, então era assim, praticamente se concentrava nesses 4 estúdios aí, as gravações. Ou quem quisesse sair, fazer outra coisa, tinha que sair daqui, ir para Salvador, ou geralmente muitos iam para Recife, lá para gravar no estúdio do Tovinho. Era muito comum essas gravações lá.
Hoje a coisa democratizou mais e as produções começaram a ficar bem mais vantajosas. Antigamente, um cara que não tinha tanto acesso de financeiro fazia uma produção que não era com uma grande qualidade. Você via a grande qualidade do material, mas não era certo. Você via as composições, as coisas muito boas, mas a qualidade da produção não era tão grande. Hoje a gente faz a produção em casa, por exemplo, eu tô aqui em casa com um synth analógico, uma placa, a mesa, o teclado, né, e um PC normal, com Pro Tools, e esses monitores, Edifier e tudo mais, os teclados aqui, e eu faço tudo tranquilo, mando tudo pronto, a pessoa pode mandar, então você tem todo esse recurso. Então aí a qualidade vem melhorando cada dia mais, inclusive com disponibilidade de plugins, coisas que ou seja, coisas que antigamente você tinha aquela questão do suporte físico, né, aqueles hacks físicos gigantescos, que hoje a gente já facilita mais, a gente não precisa ter que levar isso tudo. Então um notebook com uma placa de áudio e um fone, você sai e produz um disco tranquilo, grava, capta tudo e já foi. E com grande qualidade, você tem os computadores com processadores velozes, com grande resultado. Algumas coisas da saudade da época, né? Aquela fila de rolo, o Haddad, entendeu? Que era bem daquela coisa vintage, mas então hoje em dia você tem a qualidade maior de produção e também uma quantidade maior de possibilidades. Eu acho que isso veio facilitar bastante, democratizar o acesso à música pra galera, né? Quais os shows mais marcantes que você realizou? É complicado de dizer porque cada fase, cada época teve um show diferente, uma coisa e tudo mais, tá? Então, o que acontece? Uma fase, por exemplo, como eu já tinha dito, essa questão de contato com banda, então vários artistas que eu já trabalhei, então você vem esse contato, então dentro do rock, do metal. Então shows marcantes para mim foi o que eu fiz com a Tchandala, na abertura do Angra, em 2004, a gente fez lá no Emes, esse show de abertura foi marcante, porque era uma banda que eu admirava muito, admiro, né? E tive a oportunidade de fazer a abertura, de conhecer inclusive os músicos, ter aquele contato. Teve com o Warlord o show de abertura do Blaze Bayley no Tequila, que é o Blaze, né, o ex-vocalista do Iron e tudo mais, então foi bem marcante. O tributo ao Black Sabbath foi bacana. O show da final do Coverama com o Xamã Cover foi muito marcante, de ter aquele público todo lá na TPN cantando as músicas, então dá uma emoção, aquela TPN lotada. Isso dentro do rock e metal. Teve outros shows, por exemplo, o show de lançamento do disco de Luiz Fontinelli no Teatro Ateneu. Foi um show muito bom com a galera. Um show que eu fiz com a Maria Fumaça na época no Tequila Café, que a gente fez um tributo ao Los Hermanos, foi o primeiro. Que o Tequila estava muito lotado, era uma quinta-feira inclusive, e a gente não acreditava naquela quantidade de pessoas. Teve shows, por exemplo, que eu fiz Precaju também, aquele arrastão do trio que era cansativo, mas bacana. Show que eu fiz com o Raio da Celebrina lá em Ilhéus, que estava lotada a cidade. Ou a gravação do DVD da Luciane Mello, recentemente também, né? Foi um show marcante porque era um registro ali, um show ao vivo, um registro do DVD, que veio vários artistas bacanas dentro do forró, né? Como Batista Lima, que foi do Limão com Mel, Kátia Silênia, do Ilo Mendes, Valquíria Santos, Samia Maia. Então artistas que dentro do estilo do forró tem uma história, um nome, e participar com eles foi muito legal. Então foi marcante essa gravação deste DVD, né? Então um outro ponto bem marcante. Shows que eu fiz com o Isaac Borges, por exemplo, Réveillon do Paraty, shows bem bacana. Projeto Verão com a Cannibal, foi um show bacana, marcou aquele Projeto Verão lotado. Então, dentre outros shows, né? Então, e é justamente isso, ou seja, a experiência de ter vários estilos diferentes vai trazendo cada show, cada artista uma experiência diferente. Citei alguns aqui, né? Por exemplo, shows que eu fiz com a Doutor Coruja, Réveillon, que foi um Réveillon bacana. Alguns shows que eu fiz com a Água Viva, algumas viagens que a gente fez em Salvador, foi um show muito legal com a Água Viva. Shows com a Estação da Luz, que a gente tocou junto com o Beto Barbosa aqui dentro, né? Então isso trouxe
e esse contato, né? Então esses foram shows assim que bem me marcaram, tá? Teve um projeto que eu acabei, também um show que eu fiz um tributo ao Guilherme Arantes, que foi marcante para mim, porque eu estava expondo ali, soltando um trabalho que eu tinha feito de um artista que eu, uma grande influência, e foi bacana, e ele também, houve um reconhecimento dele, né? Então, esses foram alguns shows bem marcantes para mim. E quais são as suas atividades extramusical? Eu, além de músico, eu sou formado em Química, então sou licenciado em Química. Então, além de tocar, eu tenho a licenciatura em Química, sou, no caso, professor. E tenho uma pós-graduação na área de música também. Então, além de tocar, eu tenho essa questão de ensinar. Então, eu dou aulas de Química, aulas particulares, aulas em escola, né? Atualmente, eu estou afastado da sala de aula na escola, só dando aulas. Até contra a pandemia a gente parou, mas eu estou dando só aulas, alguns reforços, aulas de reforço particular. Então tem muitos alunos que me contratam para ter o acompanhamento dele de estudos. Então, uma vez por semana eu ia na casa dele para acompanhar o estudo dele, todo o desenvolvimento de atividade dele da escola e passar algum reforço pessoal. Além de alguns reforços que eu também dou aulas, né? E algumas consultorias. Agora, com essa pandemia, é coisa online mesmo, né? Então a gente dando aula, acompanhamento online do estudo do aluno, auxiliando. Então esse é meu trabalho fora da música. E atualmente também estou fazendo o mestrado na área de Química, na área de Química teórica e computacional. Então minha área é Físico-Química, nessa parte teórica. Então, para buscar lá na frente e tentar um avanço, né? Relacione pra gente os álbuns que marcaram a sua vida. Eu vou trazer por timeline, né? Por coisa da época que eu ouvi e como isso me marcou. Então, por exemplo, o álbum Brothers in Arms do Dire Straits foi um álbum que me marcou muito. Quando eu ouvi aquele disco, era aquela coisa toda, todo aquele clima, atmosfera, todas as composições da música. Teve o disco do RPM, o Rádio Pirata ao Vivo, então toda aquela tecladeira que o Schiavone tinha feito, eu fiquei super impressionado. Eu digo, o que é isso? Então pirei naquele disco na época, né? Teve o Pulse do Pink Floyd, quando eu ouvi, que foi uma coisa que me marcou bastante. Teve o Dangerous do Michael Jackson, que quando eu ganhei aquele álbum, aquele disco, aquele vinil, tudo, foi uma coisa bem interessante, a música Black or White, algumas coisas, tudo. Então era um disco que me marcou e eu tava ouvindo naquela adolescência. Aí entrou no meio, por exemplo, o disco Romances Modernos e o Meu Mundo e Tudo Mais, do Guilherme Arantes, ao vivo, foi um disco que... Romances Modernos, principalmente da música Raça de Heróis, aquele piano que ele usou no início, que marcou bastante. Algumas coisas do Tom Jobim, né? Tipo Garota de Ipanema, foi um álbum que me marcou muito. O 14 Bis, que tinha a música Todo Azul do Mar, né? E aí, dentro disso, a gente teve também o Holy Land do Angra, foi um álbum que quando eu ouvi, eu digo, o que é isso? A mesma coisa, a mesma impressão que eu tive com o Ritual do Xamã, foi um álbum que me marcou muito. O Trilogy do Emerson Lake and Palmer foi um álbum bem marcante. Machine Head do Deep Purple. Outro álbum também que me marcou bastante foi o Journey of Saint of Heart do Rick Wakeman e o Six With of Henrique VIII, também dele. O Fragile do Yes, Movie Pictures do Rush, foi um álbum que me marcou bastante, teve muita influência. Images and Words do Dream Theater foi um álbum sem palavras. O álbum do Metallica com a Sinfônica também foi um álbum que me marcou bastante. So Anytime, Seven Sun do Iron Maiden, outro álbum que me marcou bastante. Outras coisas que também dentro disso que eu ouvi, o Final Countdown do Europe, o New Jersey do Bon Jovi, foram álbuns também que teve grande influência para mim, que me marcou sonoridade. Dentre eles, o que mais? Então esses foram alguns álbuns que me marcaram bastante em termos de influências, né? Sonoridades e tudo mais. Fragile do Yes, teve o que tem Close to the Edge,
O álbum Crossray também foi um grande marco para mim, dentro dessas ideias musicais, tudo. O Malmsteen, o Eclipse do Yngwie Malmsteen, e também o dele, o Alive, né, que foi o ao vivo, que foi a turnê que foi a turnê do álbum Seven Sign, né? Foi também bacana. O Seven Sign é um álbum bacana, e o álbum da turnê dele ao vivo, né? Foi um álbum que me marcou bastante. Dentre esses álbuns que eu já ouvi muito, o Master of Puppets, que eu já tinha citado do Metallica, foi um outro álbum que me chamou bastante a atenção. Então, entre várias outras coisas, acho que esses foram os que mais me chamaram. Teve também o Sailing to Philadelphia, do Mark Knopfler. Na época que eu comprei, eu pirei pelas ideias, composições e tudo mais, né? Tem o disco do Genesis, o Abacaba também, que foi muito interessante, me marcou bastante. Esse álbum é bastante, certo? Então, esses seriam alguns álbuns que mais me marcaram aí. E quais são as bandas que você tem ouvido ultimamente? Bom, ultimamente minha cabeça é meio doida para algumas coisas. Então, assim, muitas vezes a partir de alguma banda que eu vou tocar ou fazer algum trabalho, gravar algo, então eu começo a ouvir as bandas que são referências deles. E para poder conseguir até entender o mundo que aquela banda quer, as ideias que os tecladistas e tudo mais compõem. Mas, por exemplo, quando dentro disso eu não estou em coisa de trabalho, eu gosto de ouvir muito Remove Silence, que é uma banda bacana do Fábio Ribeiro. Eu gosto muito de ouvir o Rammstein, é uma banda que eu acho muito bacana, até hoje eu ouço muitas coisas dele. Os trabalhos do Mark Knopfler, do Guilherme Arantes, né, o Flores e Cores, o Condição Humana, são dois álbuns do Guilherme que eu ouço bastante, né? E algumas coisas, às vezes, por exemplo, às vezes eu me pego ouvindo alguma coletânea do Kansas, Journey, a banda Souls of Apollo, também eu tô ouvindo bastante, tem muita coisa bacana, interessante, que é o projeto do Derek Sherman, com o Mike Portnoy. Então, uma banda bem interessante que vale a pena ouvir. Então, esses são os trabalhos. Mas assim, eu volta e meia eu tô muito me pegando ouvindo o que? Rammstein, Pink Floyd eu não deixo de ouvir, Dire Straits, essas coisas mais clássicas. Rick Wakeman, Yes, esses caras que sempre me influenciam. Mas bandas que venho assim ouvindo bastante, principalmente o Rammstein é uma banda que eu venho ouvindo bastante, né? Eu aproveito muita coisa em cima deles lá. O que você tem feito durante esse isolamento social e quais são seus planos pós-pandemia? Bom, durante esse período de pandemia, né, que nós paramos tudo, ou seja, as atividades, então shows não existe, então o que é que eu tenho feito é produzindo em casa, gravando algumas coisas, compondo, então pegando algumas coisas instrumentais, por exemplo, eu tenho um trabalho meu instrumental que eu lancei, tá nas plataformas, chamado Music of the Universe. Compus também algumas músicas cantadas em português, então uma coisa bem bacana. Então também tem 3 singles em português lançados, um até meu filho cantou comigo, tudo. E gravando com algumas bandas, por exemplo a banda Crossroads, que é uma banda de hard rock de Lagarto, me ligou. E eu já tinha contato com eles, amigos, tudo, e então gravei pra eles teclados. Então mesma coisa, gravo em casa, mando pra eles. Estudando a questão do mestrado, fazendo algumas pesquisas relacionadas à química computacional. Então, minhas ideias, ou seja, meu trabalho feito durante a pandemia é isso. E voltando agora, por exemplo, às aulas remotas, né, consultoria, aulas online. A gente tem a questão de eu dar aula, eu estou dando agora um curso de programação, síntese e programação via Skype. Então, o cara que tem interesse de querer aprender a programar o teclado, construir timbres, essas coisas, estão dando esse curso. Então, estudando também sobre produção, aperfeiçoamento sobre produção musical, music business, fazendo alguns outros cursos. Também dando aulas de química, alguns reforços. E nisso, tentando desenvolver, às vezes, kits de timbres, principalmente o teclado da Korg. Tutoriais, no meu canal no YouTube eu sempre boto tutoriais de dicas para você aprender a mexer no teclado, recursos, como você usar. E recentemente eu estou fazendo também
um papo, uma entrevista, que é uma live onde eu tenho os convidados, eu chamo o convidado e o chat está aberto, a gente conversa, bate um papo, com o chat aberto com perguntas da galera de fora. Então isso acontece lá no meu canal, que é o programa que eu chamei de James Freitas Convida e tá pegando. Então já teve uma galera massa que já passou por lá, né? Como o Jean Carlos, do Oficina G3, o Bruno Vamber, do Night Roots, Alex Bessa, que tocou com a Rita Lee, entre outros trabalhos. Tocou com a Rita Lee, Gloria Gaynor também, né? Orlan Charles, toca com a dupla Edson e Hudson. O Fabinho Scooby, que é do Jamil. Então, e o Thiago Zunino, da banda Vicran, é um brodão. E isso sempre, Hernani Borges, Cidinho Leal. É um trabalho que é para juntar tecladistas, músicos, para poder a gente fazer um bate-papo. Tá? Então a gente sempre tem esse network, mesmo longe, né? Mas a gente sempre vai batendo esse papo. Então esse é o programa, vamos dizer, que eu estou fazendo. Então esses são os trabalhos, os estudos, produções, dando aula na folga e tudo mais, né? E projeto futuro, pós-pandemia, o primeiro projeto é tocar. Ou seja, a saudade dos palcos está gigante, né? Para poder conseguir voltar a fazer alguns trabalhos, tipo, sei lá, voltar a tocar com as bandas de pop, Maria Fumaça, Cannibal, ou acompanhar os artistas que vêm, como às vezes o Stones promove shows e traz artistas, tipo, trouxe o pessoal Guns Cover de São Paulo, então eu participei da banda de apoio, né? Então veio só o vocalista e o guitarrista, a gente fez a banda de apoio aqui junto com Nando, Zé Milton, a Cannibal fazer alguns trabalhos, a gente botar algumas coisas pra frente. Teve também a banda que veio os Imortais do Rock, né? Que foi os covers do Renato Russo, Cássia Eller e Cazuza. Então eu fiz parte da banda de apoio aqui. Inclusive eles estão com a intenção de poderem voltar para o Nordeste, fazer Sergipe, Salvador, Maceió e talvez Recife. E leva a banda aqui como apoio pra gente fazer. Mesmo caso do pessoal do Guns. Então, a intenção é justamente isso. Tocar, voltar a tocar, voltar à atividade. Principalmente o que a gente precisa é voltar a tocar e tudo mais. De repente até juntar com vocês aí de Atiandala, né? Pra gente fazer algum show comemorativo. Vocês vão fazer um show de 30 anos de banda, aniversário da banda, participar desse show com vocês, com outras bandas, do Horror, ou seja, né? Tipo, a gente fez o show tributo ao André Matos no ano passado, né? Na data do aniversário dele, né? Que foi meio morto para a comemoração da morte dele, então show tributo a ele, então a gente achou a data do aniversário dele para isso. E então a intenção é justamente tentar retomar isso à frente, né? Fazer shows e ver o que acontece lá para frente. Então o projeto pós-pandemia é tocar, tentar ver gente de novo, transmitir a nossa arte para vocês, independente do estilo que seja. Pop, forró, ou seja, arte, voltar a tocar e transmitir arte pra galera, né? E claro... Muito obrigado por participar aqui do Atiandala Talk. Um grande orgulho em receber você aqui, até por ser um ex-Atiandala. Muito obrigado mesmo. Você é uma figura que representa muito no cenário local. Queria pedir para você que deixasse seu recado para a galera que nos assiste. Bom, galera, minha mensagem para todos vocês, tá, é o seguinte: é pra gente ter fé, ter calma, certo? É um problema, um fato tenso que nós estamos vivendo, uma situação, mas vai passar, né? Então, quem tem sua religiosidade, quem se apega em qualquer grupo, ou seja, tenha fé, positividade, que tudo isso vai passar e logo a gente vai estar normalizado, voltando às nossas atividades. Teremos uma nova realidade para muitas coisas, então o home office, os trabalhos online vão estar muito evidentes, mas a gente pensa na fé que isso vai passar. E outra, o que vocês puderem fazer para ajudar um colega de profissão ou um colega de alguma coisa, faça, porque é uma situação que todos nós estamos vivendo, difícil. Alguns estão tendo recursos para poder se manter, outros estão dependendo muito de ajudas e não é vergonha nenhum depender de ajuda e tudo mais. É complicado, mas é aquele momento que a gente tem que se juntar para poder dar um apoio, né? E lembrando o seguinte, galera, vocês,
Existe uma questão, uma cultura de competição dentro da arte, de várias áreas, né? Vamos citar dentro da música, porque é nosso ramo. Existe uma certa competição dentro da música, que essa competição não existe. A gente deveria pensar um pouquinho, acabar essa competição. Por quê? Todos nós estamos lá numa forma de transmitir arte e alegria para as pessoas, nós músicos. E quando a gente está competindo, isso acaba tirando um pouco da essência da arte, que é fundamental. Então a gente precisa levar arte e alegria para a galera e não fragmentar. E outra, o que você puder fazer para ajudar um colega, ajude, porque quando você ajuda e ensina, passa e tudo mais, você não está criando um concorrente, você está criando um parceiro. Então lembre-se, positividade, acredita que isso vai passar logo, a gente vai estar normal, no novo normal, que a gente não sabe quando, mas inclusive apoie os seus colegas, porque, por exemplo, esse canal da Tchandala, apoie aqui galera, porque é um canal bacana, apoie os trabalhos que o Djaí faz, o resto da banda, o Tames e o Pablo, e outras bandas da cena local e nacional, juntando, por exemplo, tem o meu canal lá, que eu tenho alguns trabalhos que eu faço, vai lá, apoia, o Tony, várias pessoas que sempre que passam por aqui, vai lá, acompanha o trabalho do colega, incentiva, dá o apoio a ele. Se você não pode pagar, divulga, certo? Não tem dinheiro para comprar o disco do cara, mas indica para um outro, que o outro pode comprar. Não posso pro show, não sei, por qualquer coisa. Então essa coisa, ou seja, crescer junto, dar as mãos para a gente crescer com música, arte e união dentro do que a gente pode. E lembrando justamente isso, que a gente não tem concorrente, nós temos parceiros que vão estar sempre juntos. Valeu, galera. Djaí, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui nesse canal, fazendo essa entrevista com vocês, participando dessa irmandade de vocês. Tamo juntos e até mais. Sucesso. Vamos nessa, hein? Valeu, galera. Bom, galera, esse foi o bate-papo com James Freitas, tecladista. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem esse conteúdo, se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda, para dar aquela força pra gente continuar fazendo, produzindo um conteúdo bacana para todos nós, para contar um pouco da história da nossa cena sergipana e da cena nacional. Então, espero vocês no próximo vídeo.